Bom, nós paramos no exercício 8, página 52, que é essa parte de distribuição de cargas elétricas. Isso aqui vai exemplificar bem essa ideia de superfície esférica, tá? Então, ó, uma pequena bolinha de metal carregada com carga elétrica menos que essa bolinha aqui, ó, encontra-se presa por um fio no interior de uma fina casca esférica condutora neutra conforme a figura abaixo. Então, tem a casca esférica, essa esfera de carga menos Q, presa por um fio no interior dessa superfície esférica maior. Bom, a bolinha encontra-se em uma posição não concêntrica com a casca esférica, ou seja, a posição que ela se encontra não corresponde à posição do centro da esfera maior. Com base nessas informações, indique a alternativa que corresponde a uma situação física verdadeira. O que eu fiz? Eu justifiquei todas. Fica mais fácil da gente trabalhar. Então, ó, na letra A, se o fio for de material isolante, a bolinha não trocará a carga elétrica com a casca esférica condutora. Porém, induzirá uma carga total mais Q na casca, a qual ficará distribuída sobre a parte externa da casca, assumindo uma configuração conforme a representação abaixo. O texto está parcialmente correto, tá? Essa esfera menos Q aqui, ela vai induzir uma carga elétrica na superfície da casca esférica. Porém, essa indução vai fazer com que ocorra uma distribuição uniforme da carga positiva sobre a superfície, com uma maior concentração na região próxima à carga menos Q. Então, o que está errado aqui é que eu não estou tendo essa distribuição uniforme, tá? Por que eu não tenho transferência de carga menos Q na superfície, na casca esférica? Porque meu fio é isolante. Então, eu não vou ter movimento de carga elétrica pelo fio. Eu só vou ter a distribuição da carga aqui por indução, tá? Então, ela é falsa. A carga induzida na esfera maior estará distribuída pela superfície externa, ou seja, tinha que estar distribuída em tudo, havendo uma maior concentração próximo da esfera menor. Então, o que tornou essa afirmação incorreta é essa distribuição de cargas positivas só na região próxima à carga negativa da esfera, tá? Que se encontra no interior. Aí a letra B. Se o fio for de material condutor, a bolinha trocará a carga elétrica com a carga esférica, tornando-se neutra e produzindo uma carga total menos Q na casca esférica, a qual ficará distribuída uniformemente sobre a parte externa da carga, conforme a representação a seguir. Correta. Ela está dentro da parte teórica. Primeiro, eletrização por contato. Por que eletrização por contato? Porque meu fio é condutor. E a casca esférica, ela tem uma superfície muito maior que a da esfera que se encontra no interior dela. Então, ela vai descarregar totalmente essa esfera que se encontra no interior. Essas cargas irão se distribuir sobre a superfície da casca esférica até que ocorra o equilíbrio eletrostático. Então, ela é verdadeira. Ela tá totalmente de acordo com essa teoria de eletrização por contato e de distribuição de carga elétrica sobre uma superfície de um condutor metálico, tá? Então, houve a distribuição das cargas negativas que foram transferidas pela esfera que se encontra no interior da casca. Essa distribuição é uniforme. A partir do momento que ocorre o equilíbrio eletrostático, elas deixam de ter movimentação, distribuídas igualmente sobre a superfície. Então, aqui no interior, o que vai acontecer?
Como essa carga aqui descarregou, o campo elétrico aqui no interior é nulo, tá? Devido a devido a essa esfera ter sido descarregada por eletrização por contato. Então, a letra B é verdadeira. Letra C. Se o fio for de material isolante, não haverá campo elétrico na região interna da casca esférica devido à carga menos Q da bolinha. Porém, haverá campo elétrico na região interna da casca devido à carga menos Q da bolinha. Porém, não haverá campo elétrico na região externa da casca esférica neutra. Falsa. Vamos entender por que ela é falsa. No interior da esfera maior, o campo elétrico será não nulo devido à carga menos Q da esfera menor. Tudo bem. Ela gera campo aqui dentro. O fio é isolante. E na parte externa, o campo elétrico será também não nulo devido à carga menos Q e da carga mais Q induzida naquela região aqui, ó, formada, né, relacionada ao item A. Essa carga mais Q, ela vai ser induzida na parte externa da esfera maior. Então, vai ter uma distribuição de cargas aqui devido a essa indução, e essa superfície externa, que vai ficar com carga positiva, vai gerar um campo elétrico também, tá? Letra D. Se o fio for de material condutor, haverá campo elétrico nas regiões internas e externas da casca esférica, devido às trocas de carga entre a bolinha e a casca esférica. Bom, se o fio for de material condutor, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter uma distribuição uniforme das cargas sobre essa casca esférica. E um descarregamento total da esfera que se encontra no interior. Então, não vou ter campo elétrico na região interna. Tá? Olha lá, falsa lá. Ó. Se o fio for condutor, a carga menos Q irá para a superfície externa da esfera maior, proporcionando um campo elétrico nulo na parte interna dessa esfera. Por quê? Porque ela descarregou totalmente. Como ela descarregou totalmente, essa esfera aqui no interior está totalmente descarregada, ela não está gerando campo elétrico. E como essas cargas foram distribuídas uniformemente sobre a superfície da casca esférica, o campo elétrico no interior dessa casca esférica é nulo. Ah, então a letra D também é falsa. A verdadeira é a afirmativa B. Fechando, então. Uma esfera metálica oca encontra-se no ar, eletrizada positivamente e isolada de outras cargas. Os gráficos a seguir representam a intensidade do campo elétrico, é esse primeiro aqui, ó, esse à esquerda, e do potencial elétrico criado por essa esfera em função da distância ao seu centro. Foi dado que a constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, o que esses gráficos estão representando? Esses gráficos, eles representam, essas curvas representam a geração do campo elétrico e do potencial elétrico associado a uma distância relacionada à superfície dessa esfera e numa distância afastada do centro dessa esfera. Então, o que é a conclusão que a gente pode tirar aqui? Ó? Vamos pegar esse gráfico aqui que representa o potencial elétrico gerado por essa carga positiva. Nós vimos que o potencial elétrico no interior de uma superfície esférica, ele é sempre igual ao potencial elétrico na superfície dessa superfície esférica. Então, isso em relação ao centro dessa esfera. Então, se eu pegar esse segmento de reta aqui paralelo ao eixo horizontal, eu vou ver que a distância de 0 até 1 é o raio da esfera. Como é que eu chego a essa conclusão? Eu chego a essa conclusão devido à representação do potencial elétrico no interior, em qualquer ponto do interior
dessa esfera, inclusive no centro, ser igual ao potencial elétrico na sua superfície. Então, ó, o raio da minha esfera é 1, porque eu tenho essa constante aqui, ó. O potencial é constante de 0 até 1. Isso significa que de 0 até 1, eu tenho a representação do interior dessa esfera. E se eu olhar aqui no gráfico que representa o campo em função da distância, eu só tenho a representação do gráfico a partir de 1. Por quê? Porque o campo elétrico no interior de uma superfície esférica, ele é nulo. A partir da superfície que eu começo a ter campo elétrico, a representação do campo elétrico. Então, ó, eu tenho 5 opções, uma delas é verdadeira. Eu sintetizei numa única solução, tá? Para ficar mais fácil de a gente interpretar, para não ficar resolvendo item por item. Então, o que, que nós temos? Para pontos externos à esfera, o módulo do campo elétrico é calculado pela relação que envolve a constante eletrostática, o módulo da carga e a distância d ao quadrado. Pelos gráficos, é possível notar que o raio da esfera vale 1. Ó, é só tirar aqui, ó. Eu tenho um potencial constante de 0 até 1. Então, o raio da minha esfera é 1. Tá? Ele vale 1 metro. Assim, para uma distância d de 2 metros do centro da esfera, a gente pode escrever o seguinte. Bom, para a distância d, eu posso calcular o valor da carga. Tá? Porque para a distância d igual a 2, no primeiro gráfico, eu tenho o campo elétrico associado a essa distância 2. Olha lá, ó. Então, para a distância de 2 metros, que é essa distância aqui, ó, eu tenho um campo elétrico de 9 vezes 10 a terceira Newton por Coulomb. Então, é só substituir na expressão que relaciona o campo elétrico a essa distância de 2 metros. Olha lá, meu campo elétrico é 9 vezes 10 a terceira, minha constante 9 vezes 10 a nona, e a distância de 2 metros eu elevo ao quadrado dessa distância. Com isso, eu calculo quem? Eu calculo o valor da carga. Tá? Esse valor é fixo, tá, pessoal? Não importa se está 2 metros, se está 10 metros, o valor dessa carga é fixo. Porque eu obtive o valor dessa carga nessa representação gráfica aqui, ó. O valor é constante. O que que varia? O campo. Se eu variar a distância, eu vario o campo. O valor da carga eu não vario, não. Então, se eu multiplicar em cruz aqui, eu vou ter 4 vezes 9 vezes 10 a terceira igual a 9 vezes 10 a nona vezes Q. Passo 9 vezes 10 a nona dividindo, ó, cancela 9 com 9 aqui. Eu vou ter 4 vezes 10 a terceira dividido por 10 a nona. Então, a carga elétrica dessa minha esfera que gera esse campo e determina esse potencial é de 4 vezes 10 a menos 6. Então, a letra A está errada. Tá? Com isso, eu calculo o potencial elétrico no interior da esfera. Como é que eu calculo esse potencial elétrico no interior da esfera? Como eu calculei o valor da carga que é fixo, eu consigo calcular esse potencial aqui agora para essa distância de 2 metros também. Olha lá, ó, para a distância de 2 metros, o meu potencial elétrico é potencial elétrico nesse ponto, que nós iremos calcular, tá? Então, observem o seguinte, o potencial elétrico no interior dessa esfera, ele é o potencial elétrico sobre a superfície esférica, é o mesmo, tá? Ele é constante, e ele vai estar relacionado à constante eletrostática, ao valor dessa carga aqui que eu calculei, dividido pelo raio. No caso, o raio é 1, tá? Então, como é que eu calculo o potencial elétrico nesse interior? Eu vou dividir 36 vezes 10 a terceira. Por que 36 vezes 10 a terceira? Porque é 4 vezes 10 a menos 6 da carga, multiplicado por 9 vezes 10 a nona. Então, tem 36 vezes 10 a terceira dividido por 1, que é o raio, para eu poder determinar o potencial elétrico no interior dessa superfície esférica ou sobre a superfície esférica. Então, na verdade, eu tenho 36 vezes 10 a terceira
passando para a notação científica, 36 vezes 10 a quarta volt. Então, a gente já pode concluir, né? A A, B, a C e a D. Então, a A está errada por quê? Porque o valor da carga é 4 vezes 10 a menos 6. Letra B está incorreta por quê? Porque o potencial elétrico no interior ele não é nulo. O campo elétrico que é nulo. Tá? Aqui, ó, dá para ver aqui. Eu não tenho segmento. Então, meu campo elétrico de 0 a 1 é nulo. Ele está aqui, ó. A partir de 1 que eu começo a ter campo elétrico. Então, o potencial elétrico ele é não nulo e vale 3,6 vezes 10 a quarta. Está errado. Letra C, está correta lá. Ó. O potencial elétrico no condutor, do condutor vale 3,6 vezes 10 a quarta. Beleza? Resposta é a letra C. Aí ele fala, o potencial elétrico de um ponto a 2 metros do centro vale 90 vezes 10 a terceira. Não! O potencial elétrico a 2 metros do centro, que é esse daqui, ó, ele é a metade desse valor. É só dividir por 2 aqui, ó. É só trocar o R por 2. Eu vou ter um valor a metade desse resultado, tá? Aí ele fala na letra E, a intensidade do campo elétrico em um ponto a 3 metros do centro do condutor vale 4 vezes 10 a quarta. Eu coloquei o cálculo aqui, tá? Ó. Veja bem, ó, utilizando a expressão para o campo elétrico, nós vamos ter K vezes Q dividido por D ao quadrado. O meu K é 9 vezes 10 a nona. A minha carga eu calculei aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 ao quadrado, que é essa distância. Então, eu vou ter 3,6 vezes 10 a quarta dividido por 9. Vai dar 4 vezes 10 a terceira. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Os cálculos estão desenvolvidos. Bom, com isso, já fica uma atividade para sexta-feira aí. Tá? Na sessão hora de estudo, exercícios de 12 a 16. Essa semana está bem tranquila para vocês, tá? São poucos exercícios. Então, questões de 12 a 16, páginas 61 e 62 desse volume 10, tá? E, por favor, pessoal, vamos cumprir os prazos. A entrega até dia 21, que é sexta-feira. Professor, você pode voltar rapidinho o slide? Dos exercícios? Isso. Aqui, ó. Esse? Isso, era só para tirar foto. Obrigada. Ah, tá. Beleza, então. Então, pessoal, essa parte está encerrada, tá? A gente já tem o conteúdo aí para resolver esses exercícios. Essa aula está sendo gravada, eu vou jogar amanhã lá no YouTube para vocês, caso alguém tenha perdido a solução de algum exercício. O que eu vou fazer? Eu vou começar o estudo de capacitor, porque eu preciso acabar essa apostila. Está faltando só esse assunto para acabar essa apostila, para a gente poder depois já entrar na parte mais legal, que é a parte de corrente elétrica, a parte de circuito elétrico. Tá? É a parte mais legal, é a parte mais cobrada em vestibulares e no Enem. Tá? Porém, eu preciso passar por isso daqui para a gente terminar esse lance de distribuição de cargas elétricas. Beleza? Então, os capacitores que nós vamos estudar aí, o conteúdo, ele se encontra no volume 10, entre as páginas 53 e 57. Aí, na página 57 e 58, são os exercícios. Então, vamos lá. Aqui é bem fácil, tá, gente? É bem tranquilo, não tem mistério, não. Bem facinho de trabalhar. Então, tem aqui uma introdução que ela diz o seguinte: muitos flashes de máquinas fotográficas funcionam com pilhas e capacitores. As pilhas lentamente carregam os capacitores, realizando uma transformação de energia química em elétrica. Os capacitores, depois de carregados,
são capazes de armazenar grandes quantidades de carga elétrica. Quando uma fotografia é tirada com o flash ligado, esses capacitores descarregam muito rapidamente, fornecendo energia elétrica para que a lâmpada do flash brilhe intensa e rapidamente. Então, por que isso acontece? Os capacitores são dispositivos elétricos capazes de acumular e armazenar energia potencial elétrica. Em nosso cotidiano, além de serem utilizados em flashes de máquinas fotográficas, são amplamente usados em circuitos de equipamentos eletrônicos, como televisores, computadores, celulares, etc. Então, qual que é a finalidade do capacitor? Armazenar energia potencial elétrica. Essa energia que ele armazena, ela é descarregada rapidamente para uma lâmpada, por exemplo, que necessita desse acúmulo de energia para ter uma intensidade maior no seu brilho. Então, por exemplo, lá no celular, quando a gente usa o celular durante muito tempo com o flash dele desligado, a gente percebe que a bateria do celular vai descarregar mais rapidamente. Por quê? Porque essa bateria ela vai fornecer energia para carregar o capacitor que permite o funcionamento da lâmpada do flash do celular. Então, quanto maior for o uso dessa lâmpada, mais energia da bateria eu vou necessitar para carregar esse capacitor. Então, a bateria ela vai descarregar mais rápido, tá? Então, observe, o flash de uma máquina fotográfica é disparado pela rápida descarga de um capacitor. Os capacitores eles são amplamente utilizados em circuitos elétricos, em virtude de suas propriedades elétricas. Um dos primeiros capacitores desenvolvidos pelo ser humano foi a garrafa de Leyden. Então, esses dispositivos coloridinhos, né, que a gente acha nas placas de circuito, são os capacitores. Então, eu tenho na superfície do capacitor a descrição dele, do tipo de utilização. Então, esse capacitor aqui, por exemplo, ele é um capacitor que tem uma diferença de potencial de 16 volts e a capacitância dele, que é essa propriedade de armazenar carga elétrica devido a uma diferença de potencial que eu crio, é de 100 microfarad. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Já tem um capacitor diferente aqui, de 470 microfarads. Então, cada um deles vai ter uma finalidade própria de armazenamento de energia para depois ser liberada para uma parte do circuito, tá? Então, o que seria essa garrafa de Leyden aí? A garrafa de Leyden é um dispositivo que armazena cargas elétricas. Foi o primeiro modelo de capacitor, um componente de circuitos elétricos composto por duas placas separadas por um dielétrico, que é um isolador de eletricidade. Daqui a pouco nós vamos definir isso. O caso aqui é essa região entre essas duas placas, tá? Que armazenam cargas opostas. A sua invenção é atribuída a Peter van Musschenbroek, docente da Universidade de Leiden, na Holanda. Ela foi usada nas primitivas experiências sobre cargas elétricas. Então, a nossa ideia agora aqui vai ser trabalhar com um dispositivo que armazena uma grande quantidade de carga elétrica que pode ser liberada rapidamente para uma outra parte do circuito. Esse armazenamento de grande quantidade de carga, ele é justamente feito para eu poder suprir a necessidade de energia de uma parte desse circuito, tá? Bom, mas se os capacitores são utilizados para armazenar energia elétrica e fornecê-la no momento necessário, o que os difere das pilhas e baterias? No que se refere ao fornecimento de energia elétrica, há uma grande diferença entre esses componentes.
enquanto os capacitores se descarregam rapidamente, as pilhas ou baterias podem levar minutos, horas ou dias para fornecer toda a energia que armazenam. Por outro lado, os capacitores fornecem potenciais elétricos podendo chegar a kilovolts, enquanto as pilhas e baterias em geral fornecem potenciais baixos, na ordem de 1,5 a 9 volts. Então, por exemplo, a bateria do celular, deixa eu dar uma olhada aqui. A bateria do celular, desse meu celular aqui, ela é de 3,8 volts. Então, dependendo da maneira que eu usar o celular, eu vou ter uma maior vida útil dessa bateria em relação ao tempo que ela vai levar para descarregar, certo? Ou as pilhas de um controle remoto, elas duram meses. Por quê? Porque na finalidade da função do controle remoto, eu não necessito de muita energia para mudar um canal, aumentar o volume da TV, por exemplo. Porém, quando eu necessito, por exemplo, do disparo da lâmpada de um flash, eu necessito de muita energia naquela utilização da lâmpada. Coisa que a pilha ligada diretamente a essa lâmpada não vai ser suficiente para fornecer, tá? Então, o que o capacitor faz? Ele carrega essa energia em seu interior, ele acumula essa energia até o valor limite dele, e depois descarrega rapidamente para o elemento de circuito. Outra coisa, eu não posso nunca fornecer uma diferença de potencial a um capacitor maior que a capacidade tem dele armazenar. O capacitor estoura, tá? A gente fazia muito isso no laboratório de eletrônica lá no Inatel. Pegava capacitor de 16 volts, por exemplo, e ligava na rede de 110. Ele explodia. Tem uma ilustração aqui que vai mostrar isso, tá? Bom, tem algumas conexões aqui relacionadas aos capacitores. Muitas armas não letais de eletrochoque têm um funcionamento relativamente simples. Baterias de 9 volts geram corrente elétrica que carrega um capacitor. Ao se apertar o gatilho, a carga armazenada nesse capacitor é liberada em eletrodos que, quando é encostado a uma pessoa, descarregam-se. Com o resultado, essa pessoa desmaia ou tem espasmos musculares e fica incapacitada por algum tempo. É o taser, né? Aquela arma de choque que a polícia usa para conter multidão, conter uma pessoa que está alterada, né? Ela vai ter um espasmo muscular e ela vai ficar incapacitada de se locomover por algum tempo. Bom, certos tipos de laser industriais também têm em seu interior alguns capacitores. Esses dispositivos permitem o acúmulo de quantidades significativas de carga, provocando a emissão de raios luminosos muito brilhantes, porém de duração muito breve. Assim como todos os benefícios que a eletricidade é capaz de proporcionar em nossa vida, alguns riscos também lhes são inerentes. Abrir e manusear aparelhos que possuem capacitores é algo que pode ser muito perigoso. As descargas elétricas dos capacitores podem provocar choques violentos e até fatais. O que vai acontecer? Quando a gente for estudar a parte de corrente elétrica, nós vamos ver que uma das causas da corrente elétrica no corpo, que é o efeito fisiológico, é a parada cardíaca, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o manuseio de capacitores, porque eles acumulam muitas cargas elétricas no seu interior. Então ele tem um acúmulo alto de corrente elétrica, tá? Bom, continuando. Então,
uma ilustração aqui que representa um capacitor, no caso, capacitores cilíndricos, que eles são muito utilizados na indústria eletrônica. Quais que são os componentes de um capacitor? Eu tenho os terminais de conexão, né, desse capacitor, onde eu vou criar a diferença de potencial, que vai ser possível ter o acúmulo das cargas elétricas sobre as placas do meu capacitor, cargas de sinais opostos. Esse dielétrico, ele é um material isolante que eu tenho no meio do capacitor, que permite eu ter essas cargas acumuladas sobre a superfície. Então, esse dielétrico, ele não permite a troca de carga entre elas, no meio. Eu vou ter o acúmulo de cargas na superfície dessas placas, tá? Tem uma placa metálica no meio para separar esse dielétrico. A carcaça dele é feita de alumínio e eu tenho uma isolação plástica para, na hora do manuseio, a pessoa não tomar choque, tá? Bom, aí o que eu tenho que determinar? Eu tenho que determinar a capacidade eletrostática do meu capacitor, ou seja, a capacidade dele que ele tem de acumular cargas elétricas. Então, como já estudamos, a eletrização de um corpo faz com que ele adquire carga elétrica. Eu tenho 3 processos de eletrização: por atrito, por contato e por indução, onde eu vou ter esse acúmulo de carga elétrica no corpo. Dependendo de suas dimensões, de seu formato geométrico e do meio em que está inserido, um condutor apresenta maior ou menor capacidade de armazenamento de carga, tá? O acúmulo de cargas elétricas em condutores está relacionado com uma grandeza física denominada capacidade ou capacitância eletrostática. Então, a capacidade eletrostática de um condutor elétrico é uma constante, ou seja, é um valor determinado para aquele condutor, é uma constante associada à sua capacidade de armazenar carga elétrica e energia potencial elétrica. Então, vai ser um valor constante que vai relacionar essa quantidade de carga que ele pode acumular devido a uma diferença de potencial que eu crio nesse meu condutor. Então, quanto maior for essa diferença de potencial, maior é a capacidade que esse corpo tem de realizar trabalho sobre essas cargas, ou seja, maior vai ser o acúmulo de carga nesse condutor. Então, a capacidade eletrostática de um condutor elétrico, aí, ó, é diretamente proporcional à carga que é armazenada por ele, quando submetido a um potencial V. Então, isso relaciona as dimensões também, né? Quanto maior a dimensão de um corpo é relacionado a uma diferença de potencial, se eu for aumentando essa diferença de potencial relacionada à capacidade que esse corpo tem de realizar trabalho, maior vai ser a capacidade desse corpo de armazenar cargas. Então, essa relação tira aqui, ó. Essa capacitância ou essa capacidade eletrostática do meu corpo, ela é um valor constante, esse valor C, e esse valor constante é obtido pela razão entre a quantidade de carga que ele acumula associada à diferença de potencial que ele é submetido. Então, ó, para um condutor elétrico qualquer, a carga que ele é capaz de armazenar e seu potencial elétrico são grandezas diretamente proporcionais. Essa constatação mostra que a capacidade de um condutor é uma constante que o caracteriza. Cada corpo vai ter a sua capacidade eletrostática própria, vai ter a sua capacidade de armazenar carga elétrica quando submetido a uma diferença de potencial qualquer. Então, eu não posso mudar isso do corpo, tá? É característica dele, é característica do condutor.
Na equação que define a capacitância de um material, a carga é medida em Coulomb, o potencial elétrico é medido em volt. Como eu estou dividindo a unidade de carga, que é Coulomb, por unidade de potencial elétrico, que é volt, a capacitância é a razão entre Coulomb por volt. Ou seja, é o Faraday, em homenagem a Michael Faraday, que desenvolveu a habilidade eletrostática. Tá? Bom, capacidade eletrostática de condutores esféricos. Para determinar a capacidade eletrostática de um condutor esférico de raio R, considere que, por meio de um processo de eletrização qualquer, ele adquire uma carga Q. Devido a essa carga, o condutor apresenta um potencial elétrico que é dado pelo produto da constante eletrostática relacionado com a razão entre a carga do meu condutor esférico, que ele adquiriu, né, devido ao processo de eletrização, dividido pelo raio dessa minha esfera. Bom, como nós vimos anteriormente, a capacidade eletrostática do corpo é a razão entre a carga desse corpo e a diferença de potencial que eu gero. Então, se eu pegar esse C aqui, ó, se eu pegar na minha equação de C sobre Q sobre V, trocar V por essa expressão aqui, eu tenho essa relação estabelecida. Aí, quem que eu posso simplificar? O valor da carga é constante. Aí, como eu estou dividindo 1 por Q sobre R, é o inverso disso aqui. Então, a capacidade eletrostática desse meu condutor esférico é a razão entre o raio da esfera e o meio no qual ela está inserida. Então, isso daqui fechou uma ideia muito legal. Quanto maior a dimensão do condutor esférico, maior é a capacidade que ele tem de armazenar carga elétrica. Olha lá, conclui-se que em condutores esféricos, a capacidade eletrostática depende apenas do raio da esfera e do meio em que ela está imersa. Além disso, seu valor sempre é positivo. É lógico, o raio é uma grandeza, a gente quantifica o raio, né? É uma grandeza que existe. O meio vai depender se é o vácuo, se é a água, é uma grandeza que existe também. Então, por isso que o valor dele é sempre positivo, independentemente da carga ou do material que constitui o capacitor. Então, ó, nessas duas ilustrações aqui, a gente tem o seguinte: quanto maior o raio de um condutor esférico, maior a sua capacidade de acumular carga elétrica, quando se aplica nele um potencial elétrico V. Então, para a mesma diferença de potencial aqui, independentemente do valor da carga, quanto maior esse raio, mais carga elétrica esse corpo vai acumular. Ou seja, maior é a capacidade que ele tem de acumular essas cargas. Beleza, gente? Bom, eu vou parar aqui, porque ainda tem muita teoria pela frente e eu não quero atropelar a aula de outro professor. Na segunda-feira, a gente vai definir essa capacidade eletrostática de um capacitor, tá? Então, ó, só lembrando, para sexta-feira, exercícios de 12 a 16, páginas 61 e 62, beleza? Tranquilo, gente? Então, boa semana para todo mundo. Até segunda-feira. Sigam firmes aí. Se cuidem. Um abraço, pessoal. Falou, Guilherme. Um abraço. Tchau, Bruna. Tchau, Mariana. Boa semana para você também. Tchau, Juliana. Tchau, Maria Eduarda. Gente, tudo de bom. Obrigado. Um abraço para vocês aí.